falar de nutrientes no metabolismo energético e eu sou a nutricionista Beatriz. Vamos lá. Primeiro, para a gente começar a falar de nutriente no metabolismo, eu vou falar um pouco sobre metabolismo, para a gente lembrar o que ele é. Metabolismo basal é aquela atividade que faz a nossa manutenção da vida. Então, funções fisiológicas no processo de transporte do nosso corpo, funções cardiorrespiratórias, excreção, manutenção da temperatura, tônus muscular. Tudo isso é uma coisa que a gente consegue dosar frente ao metabolismo basal. E essa avaliação de valor de metabolismo basal é uma avaliação feita sempre em jejum. Taxa metabólica em repouso difere um pouco de metabolismo basal, porque é a avaliação do metabolismo basal no período pós-prandial, ou seja, é a mesma característica de atividade metabólica necessária à vida, só que com o gasto da digestão e da absorção de nutrientes. Adultos sedentários, o metabolismo basal ele confere de 60% a 70% do gasto energético diário. Daí que vem a importância da gente perceber o grau de atividade física do paciente e o grau de metabolismo e a quantidade de gasto energético basal para a gente conseguir dosar realmente essa nossa energia. Coloquei aqui um lembrete bioquímico em que eu falo de anabolismo e catabolismo para a gente lembrar que essas são as duas faces do metabolismo. Catabolismo é todo o processo de que queima energia, que existe gasto energético, e o anabolismo é todo o processo que proporciona o armazenamento. Esse processo de armazenamento e gasto de energia, eles estão envolvidos num ciclo, porque é um ciclo que vai sempre garantir a manutenção desse metabolismo. Então, perdas e armazenamentos é o que faz com que tenha esse ciclo do metabolismo. Balanço energético, então, é um assunto que a gente vai discutir sempre quando a gente for falar de metabolismo, por conta de que balanço energético é a quantidade que eu consumo e a quantidade que eu gasto numa balança. Se eu gasto mais e consumo menos, eu vou ter perda de peso, no entanto, se eu consumir mais do que eu gasto, eu vou ter excesso de peso. Então, o valor energético total, que a gente chama de VET, das refeições do dia, e o gasto é o metabolismo basal, mais os gastos de energia de acordo com a vida do paciente, fator atividade e as atividades diárias. Quando a gente tem equilíbrio, tem a manutenção do peso. Quando o gasto é maior do que o consumo, queima de energia, queima dos estoques corporais, perda de peso. Consumo maior do que o gasto, estímulo da lipogênese e ganho de peso. Aqui eu coloquei um estímulo em cadeia do consumo alimentar, falando dos macronutrientes, que já que o nosso objetivo hoje é falar dos nutrientes no metabolismo energético, vou focar nos macronutrientes. Consumo alimentar, então, de carboidratos aumenta a glicemia, que pode ser utilizada como fonte de energia, e também estimula a produção de outros compostos, estimula a síntese de massa magra, mas também estimula a lipogênese. Consumo alimentar de proteínas vai fazer com que eu tenha mais aminoácidos na corrente sanguínea e esses meus aminoácidos podem participar do pool de aminoácidos, que é a necessidade do corpo na síntese de novas proteínas, síntese de massa magra, como síntese de tecidos e músculos, e também, se tiver em grande excesso e sobrar, vai acabar sendo usado como fonte de energia. No consumo alimentar de lipídios, a gente tem uma grande quantidade na produção de energia, porque é o que eles mais vinculam. Eu vou ter um aumento de ácidos graxos livres na minha corrente sanguínea, vou estimular o armazenamento e vou também estimular as sínteses. Normalmente a síntese que eu vou estimular vai ser síntese de gordura. Falando então dos macronutrientes no metabolismo energético. Os carboidratos. A glicose é a grande protagonista no metabolismo, porque as principais vias do metabolismo dos carboidratos começam ou terminam na glicose. A utilização da glicose inicial é a via glicolítica, que vem da glicólise, e o potencial energético é, de glicose eu tenho piruvato, que eu posso seguir do meu piruvato para fermentação, que pode ser alcoólica, pode ser uma fermentação láctea, pode ser uma fermentação em lactato, e eu tenho lá o meu piruvato, que pode ir seguir o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tudo isso daqui depende da minha necessidade e da minha presença de oxigênio. A síntese vai ser de ATP e de coenzimas reduzidas, que são o FAD e o NAD, que vão lá para frente me trazer energia. Aqui então eu tenho, isso aqui é a minha via da glicólise. Eu tenho a glicose me convertendo em duas moléculas de piruvato. A glicose, nessa primeira parte, ela gasta para ser ativa 2 moléculas de ATP, ou seja, ela queima 2 energias.
Daqui para baixo, quando ela se divide, quando eu tenho uma quebra da minha cadeia e eu acabo produzindo 2 piruvatos, eu vou ter a síntese de 2 NADHs, que o NADH é uma enzima reduzida, e vou ter a síntese de 4 ATP. Disso tudo aqui, eu tenho que diminuir os meus 2 ATPs de gasto e eu vou ter um saldo de 2 NADHs e de 2 ATPs. Ou seja, já na glicólise eu já tenho liberação de energia. Aí eu tenho 2 caminhos possíveis para o piruvato. Eu posso ter o piruvato na anaerobiose e o piruvato na aerobiose. Na anaerobiose, eu tenho o meu piruvato sendo convertido em lactato e isso acontece nos músculos e nas hemácias. Nas hemácias, isso sempre acontece porque as hemácias não têm mitocôndria, então elas não conseguem fazer respiração celular. No entanto, no músculo, isso acontece quando há exaustão, por isso que tem liberação de lactato e dá aquela dormência no músculo. Em situação com oxigênio, de aerobiose, eu vou ter minha conversão de acetil-CoA, que vai passar pelo ciclo de Krebs e vai me gerar energia e um monte de coenzimas reduzidas. Falando um pouco de ciclo de Krebs, eu tenho aqui a definição dele, de que é uma série de reações intramitocondriais, porque elas acontecem dentro da membrana. A gente tem que lembrar que ela é dependente da respiração celular e que vai ser que o meu acetil-CoA, que veio lá da minha glicólise, vai ser oxidado completamente até me gerar um átomo de CO2. Com essa liberação de H e das coenzimas reduzidas, vai me gerar energia. E essas coenzimas reduzidas vão para a cadeia de transporte de elétrons, que é a próxima fase. Então eu tenho aqui as reações todas que acontecem no ciclo de Krebs. Eu tenho lá o meu acetil, né? Eu tinha um piruvato que vai se ligar a um CoA, que vai virar um acetil-CoA e que vai girar o ciclo de Krebs sempre se ligando ao oxaloacetato. Nesse meio de caminho eu vou tendo perdas e ganhos. Perdas de átomos de carbono e ganhos de energia. Então eu vou ter no saldo final 3 NADHs, um FADH2, que saiu aqui, ó, e vou ter um GTP, que é equivalente a um ATP, portanto também precursor de energia. Observações importantes. Cada molécula de glicose, a gente tem que lembrar que vai fazer rodar 2 vezes o ciclo de Krebs, porque na glicólise ela me deu 2 piruvatos, então eu tenho 2 vezes que vai rodar o meu ciclo de Krebs. E cada volta do ciclo consome um acetil-CoA. Cada volta do ciclo consome 2 moléculas de oxigênio e produz gás carbônico. Cada volta do ciclo produz coenzimas reduzidas NAD e FAD que vão me gerar energia mais para frente. E o oxaloacetato, como ele é o primeiro composto que faz girar o meu ciclo de Krebs, ele é o que vai ser regenerado no final, por isso que dá essa ideia de ciclo. O oxaloacetato começa e ele termina como tal. Sempre lembrando que quando a gente for fazer o cálculo de uma molécula, quanto que dá uma molécula de glicose, a gente tem que multiplicar tudo por 2, porque depois da minha glicólise é tudo vezes 2. O próximo caminho que vão fazer as coenzimas reduzidas é a cadeia respiratória, ou também chamada cadeia de transporte de elétrons, que é uma cadeia que acontece bem na membrana da mitocôndria. Então o que acontece? É um conjunto de substâncias que estão nessa membrana da mitocôndria e que ela vai fazer com que tenha uma translocação de íons de hidrogênio. E são esses íons de hidrogênio que vão me gerar energia através da liberação das coenzimas. A única coisa que acontece no final que a gente precisa lembrar é a síntese de eros, que são espécies reativas de oxigênio que acontecem naturalmente quando essa cadeia respiratória funciona. Notas importantes. As reações de oxirredução são as reações que acontecem, que eu estou transformando o meu hidrogênio em oxigênio. Por isso que no final da cadeia eu acabo tendo liberação de oxigênio. Essas reações, elas são todas termogênicas, ou seja, no final da cadeia eu também tenho produção de aumento de temperatura. As minhas coenzimas produzidas no ciclo de Krebs, elas vão ser todas encaminhadas para a cadeia respiratória e elas vão ser oferecidas como íons de hidrogênio, como pareações de íons de hidrogênio. E aí, quando esses íons de hidrogênio retornam à matriz, é que eles vão produzir a energia. Então eu tenho aqui a minha mitocôndria, eu tenho aqui o espaço intramembranoso, aqui a crista da membrana. Quando eu faço aqui o ciclo de Krebs, eu vou liberar a minha coenzima NADH aqui, na primeira proteína intramembranosa. Essa primeira proteína, ela vai passar
para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta, e toda vez que ela passar por uma proteína intramembranosa, ela vai expulsar um íon de hidrogênio para o espaço intramembranoso. Como o NADH passa por 3 proteínas intramembranosas, ele me libera 3 íons de hidrogênio para o espaço intramembranoso. No meu ciclo de Krebs, quando eu libero FADH em vez de NADH, ela deixa o meu par de elétrons numa proteína que não é intramembranosa. Então eu tenho só 2 liberações de íons de hidrogênio para o espaço intramembranoso. O que acontece com esses íons? Todos esses íons ficam nesse espaço intramembranoso e fazem uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial faz com que, pela uma proteína chamada ATP sintase, eles retornem para o espaço da membrana, para o espaço da matriz. Quando eles retornam para esse espaço da matriz, esses íons de hidrogênio se convertem em ATP, que é o bloquinho de energia propriamente dito. O que eu tenho então? Que como o meu NAD deixou sempre o meu par de elétrons em proteínas intramembranosas, eu vou ter 3 íons sendo levados para fora. O meu FAD só passou por 2 intramembranosas, então eu tenho só 2 íons sendo levados para fora. O que me dá no final? Que o meu NAD, cada molécula de NAD vai me produzir 3 ATPs, enquanto cada molécula de FAD vai me produzir 2 ATPs. É daí de tudo que a gente tira qual que é essa quantidade de ATP que é produzido pelas coenzimas. No final da cadeia, como eu tive reações de oxirredução, ou seja, eu tive formação de oxigênio, eu tenho formação de moléculas de água e tenho formações de moléculas de oxigênio. Numa dessas moléculas, eu possivelmente produzo espécies reativas de oxigênio. Então aqui, só sintetizando, que o NAD me dá 3 ATPs e o FAD me dá 2 ATPs. Observações importantes. Cada molécula de glicose me dá 2 de piruvato. Cada piruvato vai me dar 1 acetil-CoA, portanto 2 acetil-CoA. Cada acetil-CoA vai me virar uma vez no ciclo de Krebs, vai me dar 3 NADHs e 1 FADH. Portanto, se eu tenho uma única molécula de glicose, no final eu vou ter que multiplicar o meu NADH por 2 e o meu FADH por 2, porque eu tive 2 piruvatos. Cada cadeia possibilita o transporte de elétrons, significa que eu tenho um potencial energético dessa estrutura. Cada reação vai produzir a liberação do hidrogênio de acordo com o seu potencial redox, que é isso que faz a coenzima deixar em determinada proteína da membrana. E a dissipação de calor, e aí os produtos são energia e os zeros. Normalmente esses zeros a gente pode chamar de vazamento das reações de transferência, porque eles são o que sobra. Sobra de maneira fisiológica, mas é sobra. E a regulação, na verdade, se dá pelo aumento de ATP, diminuição de ADP, e é isso que vai regular o transporte, a cadeia de transporte de elétrons. Ou seja, a regulação da cadeia respiratória, ela é o próprio ADP diminuindo, porque eu tive uma diminuição de ADP, porque eu tive uma síntese de ATP. Um lembrete importante aqui é das espécies reativas de oxigênio, que eu já falei que a gente chama de eros, que na verdade o que acontece é que a estrutura do oxigênio, pela forma química dela, ela favorece essa formação de redução. E aí isso traz uma instabilidade para a molécula. Ela se torna um radical livre, porque ela tem o último pareamento de elétrons desparelhado. Então vai fazer com que esse despareamento busque em outros elementos, em outras situações no nosso corpo, essa pareação, que é o que faz com que ele seja ativo, Ele vai buscar um outro par de elétrons, mesmo que seja de outra molécula. Os mais importantes, esses zeros mais importantes, é o ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio e o radical hidroxila livre, que são os eros mais comuns de serem encontrados e que ficam perturbando os outros elementos. Pensando então no fornecimento de energia a partir de uma única molécula de glicose, o que a gente tem? No começo a gente tem uma glicose que vai fazer parte da glicólise e nesse percurso ela vai me gerar de saldo 2 NADHs e 4 ATPs. Eu tenho aqui então 2 NADHs vezes 3, porque a gente sabe que aqui no ciclo de Krebs cada NADH vai me gerar 3 ATPs. Então eu vou ter 6 ATPs mais os 4 ATPs que já eram ATPs. Quando eu vou converter o piruvato em acetil-CoA, numa via aeróbica, eu vou ter aqui um NADH. E esse meu NADH, lá na cadeia de transporte de elétrons, ele vai me gerar, cada NADH vai me gerar 3 ATPs.
Por que eu pus 2 e não 1? Porque aqui do piruvato para baixo eu tenho que fazer tudo vezes 2. A minha cadeia se rompeu durante a glicólise. Do meu acetil-CoA, ele vai lá girar o ciclo de Krebs, eu vou ter 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 GTP, que é equivalente a 1 ATP. Então eu vou ter 3 vezes 3 vezes 2, vou ter 18 ATPs. Por que 3 vezes 3? São 3 NADHs que vão me gerar 3 ATPs cada um e que vão ter 2, porque são 2 acetil-CoA sendo fornecidos. No final da história, eu tenho 40 ATPs, mas dos quais eu tenho que subtrair 2 ATPs, porque eu tive lá a minha ativação na glicólise. Então, o meu saldo final são 38 ATPs com uma única molécula de glicose, o que é muito se a gente for comparar se fosse só pelo ácido lático, que me gera só 4 ATPs. Aqui eu vou colocar uma nota importante sobre atividade física e queima de gordura, porque é um assunto que a gente normalmente discute bastante na parte de estética, na parte de metabolismo, na parte de emagrecimento. O que a gente tem que pensar? A atividade física aeróbica, ela vai estimular a liberação de adrenalina e noradrenalina, porque ela está, querendo ou não, causando um estresse metabólico. Tem então, portanto, com a liberação de adrenalina e noradrenalina, um estímulo à beta-oxidação. Essa beta-oxidação, ela vai poupar o estoque hepático de glicogênio e vai fazer com que a gente utilize os ácidos graxos no citossol da célula. Isso é bastante interessante se o nosso objetivo é a perda de peso, perda de gordura corporal. Então, os ácidos graxos, eles vão originar o acetil-CoA e esse acetil-CoA vai ser utilizado como fonte de energia. E a utilização dessa via demora cerca de 20 minutos para ser ativada. O que se quer dizer com isso? Que quando se faz atividade física, mantém-se essa atividade física com a mesma velocidade, a mesma intermitência, a gente acaba tendo, a partir de 20 minutos, a entrada nessa via de queima de gordura. Antes disso, estoque continua sendo utilizado de glicogênio hepático. Nas proteínas, então. Proteínas é um nutriente nobre e o grande... Ela é chamada de nobre porque a grande função dela é na construção dos tecidos. Então, como fonte de energia, quando em quantidades aumentadas, ela acaba sendo utilizada como essa fonte de energia. Qualquer excedente é utilizado para a síntese de energia. Em períodos de jejum, ao estímulo da proteólise, ou seja, quando não se tem a ingestão de nada, eu vou forçar o meu corpo a quebrar essa proteína e a utilizar essa energia utilizar essa proteína como fonte de energia, como os corpos cetônicos ou na forma de glicose, porque alguns aminoácidos conseguem ser convertidos em glicose. O gasto energético da musculatura, normalmente acontece que o músculo, por si só, ele gasta 8 vezes mais energia do que a massa gorda. Então a gente tem que as proteínas, elas são um nutriente nobre, porque elas servem para uma função que só ela serve, que é a função plástica. Elas servem como fonte de energia, se elas estiverem em grande quantidade na dieta, ou se você tiver num período de jejum prolongado. E também a própria musculatura proporciona um gasto energético maior do que qualquer outro composto no nosso corpo, por gastar bastante energia, pelo metabolismo ser mais alto. Coloquei aqui então um processo importante, que é um processo de transaminação e de desaminação oxidativa. O que a gente tem? A transaminação é no momento em que eu vou utilizar a minha proteína como outro aspecto que não plástico. Eu preciso usar o meu aminoácido como fonte de energia. Então acontece normalmente quando a pessoa fica em jejum durante muito tempo e ela vai começar a usar esses aminoácidos para formar glicose. Quando ela faz isso, ela precisa jogar a amina dela fora. Então o que acontece? Eu tenho um aminoácido que vai deixar o agrupamento amina para um alfa-cetoglutarato e vai virar um cetoácido e vai virar um glutamato. Um monte de nome complicado, mas o objetivo de entender é que eu tenho um aminoácido qualquer que vai deixar o meu agrupamento amina de um lado e aí ele vai virar um cetoácido, que portanto pode me gerar energia. Esse alfa-cetoglutarato, que é o que recebeu a amina dele, vai virar o que a gente chama de glutamato e é ele que vai ser encaminhado para a desaminação. Normalmente é o glutamato que vai para a desaminação porque ele é o menos estável para conseguir sofrer esse processo de retirada da amônia. Então esse processo acontece para eu conseguir usar a minha energia a partir do meu aminoácido e para eu conseguir eliminar a minha amônia do corpo.
O cetoácido ele vai entrar no meu ciclo de Krebs porque ele é uma cadeia carbônica. Então ele vai entrar no meu ciclo de Krebs para poder gerar energia. Essa cadeia carbônica, ela é reutilizada então para poder gerar energia porque ela, como sendo uma cadeia carbônica total, completa, igual qualquer outra, ela pode reestruturar o aminoácido que originou. Então, dentro desse aminoácido, a gente pode ter aminoácidos que são considerados glicogênicos e aminoácidos cetogênicos. Os glicogênicos são aqueles que vão conseguir entrar no ciclo de Krebs, enquanto os cetogênicos são aqueles que vão me gerar corpos cetônicos. Mas como todos são cadeias carbônicas, o grande importante disso é saber que eles vão me gerar energia no final da história. Aqui eu coloquei então os que são glicogênicos e aqui os cetogênicos. Os cetogênicos, puramente cetogênicos, é leucina e lisina. Treonina, isoleucina, fenilalanina, tirosina e triptofano são 5 aminoácidos que são tanto cetogênicos quanto glicogênicos. Ou seja, depois da reação de transaminação, eles podem ir ou para o ciclo de Krebs ou podem virar corpos cetônicos. A leucina e lisina só vão virar corpos cetônicos e todos os outros vão virar oxalacetato e piruvato, que vão, portanto, entrar no ciclo de Krebs. Aqui a lisina e a leucina, elas vão virar acetil-CoA através da ação de uma enzima que é irreversível. Por isso que normalmente quando a gente estuda as cadeias, as vias glicolíticas, as vias de geração de energia, a gente consegue ir para um lado e ir para o outro, elas são todas reversíveis, né? A síntese e a degradação são muito parecidas, é só a via inversa. Nesse caso, lisina e leucina não conseguem ser convertidas novamente em aminoácido, ou seja, quebrou aqui, perdeu o aminoácido. Então aqui tem o aproveitamento dos aminoácidos. Eu tenho o ciclo de Krebs, né, que é também chamado de ciclo de ácido cítrico, e eu tenho aonde entram os meus aminoácidos glicogênicos. Eles entram na formação do glutamato, eles entram na formação do succinil-CoA, eles vão entrando todo ao longo dessa cadeia de reações. Já os aminoácidos que são cetogênicos, eles vão entrar aqui, ó, como síntese de acetil-CoA, formando aqui corpos cetônicos. Então eles também vão me gerar energia, mas a energia que eles vão gerar vai ser um pouco diferente. O que é o objetivo de dizer tudo isso? Que às vezes a gente consegue usar a proteína como fonte de energia. Só que essa proteína como fonte de energia, ela está sendo ou de um excesso da ingestão, que pode gerar armazenamento de gordura, ou elas vão estar sendo, vão estar sendo originadas de um catabolismo do corpo, que está tendo que cortar as proteínas, que geraram uma proteólise, para eu conseguir gerar energia através desses aminoácidos. O que eu tenho então? Formação de corpos cetônicos, ou eles vão entrar, se eles forem glicogênicos, eles vão entrar no ciclo de Krebs para me gerar energia. Esse processo de geração de energia através dos aminoácidos eu dou o nome de gliconeogênese, que é um processo que acontece então na necessidade estrita de conseguir energia através de outros elementos que não a glicose, porque o período está em jejum. Essa gliconeogênese é uma série de reações que acontecem dentro da mitocôndria, por qual os compostos provenientes do catabolismo de lipídios e proteínas vão virar glicose. Então eu tenho lipídios e proteínas, porque as proteínas são os aminoácidos que eu falei, e lipídios, que é o glicerol. O grupo do glicerol também tem a capacidade de ser convertido em glicose pela glicogênese. O lactato também consegue ser precursor. Alguns órgãos utilizam só glicose como fonte de energia, por isso que a gente precisa necessariamente ter mecanismos no nosso corpo que convertam outros nutrientes em glicose, porque o nosso estoque de glicose não consegue ser tão grande. E aí, para ele não ser tão grande, não precisar ser tão pesado e armazenado num volume tão grande como é o glicogênio hepático, a gente acaba tendo uma necessidade de converter outros elementos em glicose. Na gliconeogênese, a partir dos aminoácidos, então, a gente tem que todos os aminoácidos, exceto lisina e leucina, podem fornecer cadeias carbônicas para a síntese de glicose. Os precursores de glicose é necessário que o aminoácido origine oxalacetato ou piruvato, senão eles não conseguem ser glicogênicos. Então, no catabolismo dos aminoácidos, como é que eles se encaixam na glicogênese? Aminoácidos podem entrar como piruvato ou os aminoácidos podem entrar como oxalacetato e aí ele vai seguir
em frente, transformando em trioses e transformando em glicose, gerando energia. Uma nota bastante importante dos corpos cetônicos é que os corpos cetônicos eles são produzidos durante o período de jejum, mediante, portanto, a ação do glucagon. Eles são produzidos quando eu não tenho o oxalacetato suficiente para girar o ciclo de Krebs. O que acontece? Lembra que o ciclo de Krebs ele era importante, o oxalacetato era importante para girar o ciclo de Krebs por conta de que ele era o primeiro composto que se ligava ao acetil-CoA. Pois bem, nesse momento eu não tenho mais o oxalacetato para se ligar ao acetil-CoA. Eu vou ter um monte de acetil-CoA, mas não vou ter o oxalacetato. Como eu não consigo, o meu ciclo de Krebs, o meu oxalacetato está empregado na minha gliconeogênese. Então eu vou ter um aumento de oxalacetato sem poder utilizá-lo da forma para girar o ciclo de Krebs. Só que o cérebro só usa a glicose como fonte de energia. Então, se o corpo não tem disponível, ele vai acabar priorizando uma outra via, que é a síntese de glicose a partir dos aminoácidos, ou a partir do lactato, ou a partir do glicerol. A beta-oxidação e os ácidos graxos, os aminoácidos cetogênicos, eles vão me gerar acetil-CoA. O meu acetil-CoA vai acumular, porque ele não tem mais o oxalacetato para girar o ciclo de Krebs. O que vai acontecer? Esse excesso de acetil-CoA, sem eu ter o oxalacetato, vai fazer com que vire uma outra via metabólica, que é a síntese de corpos cetônicos. E vão me produzir acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato, que são os meus componentes do ciclo do corpos cetônicos. Então, na verdade, o que acontece é uma descompensação entre o oxalacetato, que agora está sendo empregado para outra síntese, que é a síntese de glicose. E aí eu vou fazer a síntese de corpos cetônicos, porque eu não tenho oxalacetato para girar o ciclo de Krebs. Continuamos mais para frente.